Queridos, olha só o que diz o profeta Jeremias no capítulo 23, verso 28. Jeremias 23, 28. Diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Vocês vão lembrar que a gente cantou há pouquinho, pedindo que o fogo caia sobre nós. Lembram? Pois bem, aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra. A mim me coube o privilégio de apresentar o nosso irmão, o reverendo Ronaldo Lidório, um amigo de muitos anos. Pastor Ronaldo Lidório é alguém, foi, é e com certeza continuará sendo alguém que se pôs na mão de Deus para ser usado por Deus. E o ministério mais intenso dele provavelmente começou em 1993, quando Deus o levou para o norte da África, num país chamado Gana. E ali ele foi parar no meio de índios, conduzido por Deus, os concombas. Muitos de vocês possivelmente já conhecem a história do pastor Ronaldo. Ele com a sua esposa, Rossana, que está ali do lado da Raquel. Rossana, fica em pé para o pessoal te ver. Essa é a Rossana. Como é que a gente diz que eles são bem-vindos, gente? Ronaldo e Rossana foram para o norte da África, em Gana, para ali ser missionários entre índios. E Deus usou o pastor Ronaldo e a Rossana grandemente. As histórias que nós começamos a ouvir, nessa época eu também era recém-ordenado. Éramos jovens, nós tínhamos cabelo branco, cabelo preto, né? Hoje, eu estava procurando ele no aeroporto, falei, Ronaldo, peraí, tem um senhor de cabelo branquinho ali. Falei, você também tem, é ele mesmo. Ronaldo e Rossana ficaram em Gana durante 9 anos. São muitas as histórias, eu ouvi muitas das histórias. Mas uma das coisas que Ronaldo falou para a gente, certa vez em um encontro de pastores, é que quando Deus manda alguém para um campo missionário, para um lugar, a gente pensa que Deus está usando muito mais aqueles para quem Ele mandou, não é? Por que Deus mandou o Ronaldo lá para Gana? Claro que os indígenas daquela região foram impactados com o ministério, com a palavra, com milagres, com conversões. Mas uma coisa ele disse e eu nunca mais esqueci. Parece que Deus trabalha mais em quem vai, aprimora quem vai, santifica quem vai, faz a alma crescer espiritualmente de quem vai, muito mais do que para quem ele foi. Verdade, Ronaldo? Isso eu aprendi, nunca mais eu esqueci. Depois de 9 anos, Ronaldo e Rossana deixaram em Gana cerca de 30 igrejas plantadas entre os índios. Ronaldo traduziu o Novo Testamento. A língua que os índios falaram não era a língua grafada, ou seja, não tinha uma gramática igual todos nós temos. Ronaldo passou um tempo ouvindo o som que eles usavam para se comunicar e através do alfabeto fonético ele grafou a língua e deu de presente para eles a gramática deles. É alguém que Deus
tem usado, usou muito, continua usando. Hoje Ronaldo e Rosana moram em Manaus e estão trabalhando também com os indígenas da região da Amazônia. É alguém que Deus usou, é alguém que Deus certamente pôs nele a sua palavra para que nos derramasse esse fogo bendito da palavra que queima, que transforma, que desconstrói e reconstrói em Cristo Jesus. Portanto, eu tenho muita alegria de ter o Ronaldo conosco e desejo que Deus o abençoe. Você precisa pedir a Deus: Senhor, abre o meu coração para que esse fogo da tua palavra entre e faça algo especial na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. Senhor querido, aquele que tem a tua palavra, hoje, aqui, agora, o teu servo, o pastor Ronaldo, eu sei, Pai, que ele carrega no coração o temor a ti. Eu sei que ele entende que depende de ti. É teu servo. Eu peço ao Senhor que dê a ele tudo o que ele precisa. Toda a direção de mente, de alma e de coração, para que o texto que ele vai ler seja perfeitamente interpretado e as lições e princípios que ele vai nos ensinar sejam todas tuas, para o bem da nossa vida, para o crescimento das nossas igrejas. A nossa alegria de estarmos aqui é imensa. Abençoa o teu servo, abençoa a todos nós, dá-nos um momento que vai ser marcante na nossa vida, nesse Pinebrook de 2023. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos entregando a Ti o nosso coração. Amém e amém. Podem assentar, queridos, Deus te abençoe. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe a cada um. O Senhor é tremendo. Já cantamos a sua fidelidade, a sua bondade, a sua misericórdia. E nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor Jesus. Nós precisamos do Senhor Jesus e nós esperamos em nossas vidas tudo que Ele tem para cada um de nós. Rosana e eu estamos muito alegres de participar com vocês nesses dias. Já estamos aí com o Eliel e com a Raquel desde ontem. Ótima hospitalidade, gostosas conversas, gostosa comida. E que bom nós estarmos juntos nesses dias. Eu realmente creio que há certas coisas que Deus faz em nossa vida, que Ele faz quando estamos em comunidade. Há certas áreas, certas edificações, certas curas que são particulares, são pessoais. Há outras que Deus promove quando nós estamos em família, estamos em igreja, em comunidade. E a minha oração é que Deus possa falar ao meu coração, ao seu coração, nesses momentos da palavra, do louvor, da intercessão, das conversas, das refeições, até mesmo no momento do nosso sono, que Deus, o Espírito Santo de Deus, olhe para cada um de nós e nos favoreça, nos edifique naquela área que nós precisamos. Porque nós estamos aqui, certamente, eu falava com a Rosana, todos aqui muito animados, não é? Desde que chegamos ontem à noite, agora pela manhã, todo mundo conversando, se abraçando, um momento assim, é incrível de estarmos juntos, mas Deus conhece os nossos corações. Trazemos também os nossos medos, temores, as nossas mazelas, incertezas, trazemos talvez aquelas dúvidas que entraram em nossa alma e não saem de lá. Talvez uma dessas mazelas que nem o esposo, nem a esposa conhece, nem o pastor sabe, nem o irmão mais chegado, mas Deus conhece os nossos corações. E é por isso que nós estamos aqui nesses dias, porque nós cremos que em nome do Senhor Jesus, nós não vamos deixar o primeiro amor. E se por algum motivo da carne, do mundo, do diabo, formos confrontados e deixarmos por algum momento o primeiro amor, Deus há de nos fortalecer para voltarmos ao primeiro amor. Talvez seja nestes dias, nesse encontro, talvez seja um momento de Deus, no meu e no seu coração,
para nós termos a nossa fé fortalecida para jamais deixarmos o primeiro amor, ou aqueles que deixaram, para voltarem nesses dias, em nome de Jesus, ao primeiro amor, que é o próprio Senhor Jesus. Nós vamos tratar durante esses dias sobre este voltar ao primeiro amor. E nesta manhã eu gostaria de tratar com vocês de uma introdução a partir de uma verdade bíblica fantástica, que talvez ela seja uma das verdades que vai pavimentar, que vai abrir a estrada para nós podermos, a partir de hoje à noite, conversarmos mais especificamente sobre o que é o primeiro amor. Mas eu gostaria de trazer este pressuposto, essa introdução nesta manhã, e esse pressuposto é este, que Deus deseja nos fortalecer. Essa é uma das verdades bíblicas mais amplamente apresentadas em toda a palavra de Deus. É uma das vontades de Deus mais claras em nossa vida e na vida do seu povo, da sua igreja. Deus deseja nos fortalecer. Ele deseja nos fortalecer em nossa fé, ou seja, a medida e a maneira como nós cremos. Deus deseja que tenhamos uma fé fortalecida no Senhor Jesus. Ele deseja nos fortalecer em nossos relacionamentos, a maneira como nós interagimos uns com os outros e com a sociedade ao nosso redor, retirando a amargura, retirando os traumas e nos dando alegria, relacionamentos fortalecidos. Não apenas a fé, os relacionamentos, mas Deus deseja nos fortalecer em nossa missão, para sermos sal que salga, luz que brilha, árvore que frutifica, para a glória do próprio Deus. Portanto, a minha oração para o meu coração e o seu coração durante esses dias foi justamente essa, que Deus nos ajude a crer um pouco mais, para podermos amar Jesus, para podermos crer em Jesus, seguir a Jesus, servir a Jesus e proclamar o nome do Senhor Jesus com tudo que somos, com tudo que fazemos, com tudo que temos, e seja Cristo exaltado em nossas vidas. Essa é a minha oração. Eu quero convidá-lo a fazer também esta oração. Nesta manhã eu gostaria de ler com vocês um texto precioso da palavra de Deus, que se encontra em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, já é o final dessa carta, a conclusão dessa carta, a partir do verso 10. Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 10, e o assunto desta manhã, pela graça de Deus, é essa introdução ao primeiro amor. É este pressuposto, essa verdade fantástica. Deus deseja nos fortalecer. Efésios 6, você pode ficar de pé comigo uma vez mais, a partir do verso 10, vamos ler até o verso 20. Verso 10. Quanto ao mais, sede, o que, irmãos? Fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Podemos reler todos juntos? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, quando, meus irmãos? No dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Podemos falar essa palavra juntos? Inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica
por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com, o que, queridos? Intrepidez, ousadia, coragem, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Você pode se assentar com a Bíblia aberta em suas mãos nesse texto. Nós vamos pensar nesta manhã sobre sermos fortalecidos em Deus para não deixarmos o primeiro amor. Antes de nós podermos dar mais atenção à conclusão desta carta, eu gostaria de traçar com vocês um panorama a partir do capítulo 1 dessa magnífica carta de Paulo à igreja em Éfeso. Porque se nós lemos o capítulo 1 dessa carta, nós percebemos ali 4 verdades. A primeira, que Deus é o Criador das nossas vidas, que nós somos salvos no Senhor Jesus, que nós temos o Espírito Santo e nós vivemos para o louvor da sua glória. 4 coisas. Quem lê apenas o capítulo 1 dessa carta tem a impressão que está tudo resolvido. Deus nos criou, nós somos salvos, o Espírito habita em nós e nós vivemos para o louvor de Deus. Portanto, está tudo resolvido em nossa vida, em nossa existência. Mas daí nós começamos a ler o capítulo 2 e Paulo diz que apesar de sermos salvos e estarmos nas mãos de Deus, isto é verdade, nós estamos ainda em guerra, estamos ainda em luta. E nós lutamos, segundo Paulo, diariamente contra 3 forças. A primeira ele chama de carne, a segunda é o mundo e a terceira é o inimigo das nossas almas, é o diabo. A carne é essa nossa natural tendência ao pecado. Você e eu não precisamos nos esforçar para pecar. Ninguém aqui precisa pegar a sua agenda e falar, quarta-feira que vem, 9h15 da manhã, eu vou aqui me esforçar, me preparar para pecar. Há uma tendência natural ao pecado. Essa tendência natural, que ele chama de carne, luta todos os dias contra nós. Somos salvos, somos vitoriosos, estamos nas mãos de Deus, mas estamos ainda em guerra. A segunda força que luta contra nós, ele chama de mundo. É esta sociedade humana facilitadora do pecado. Essa facilidade que a sociedade tem de colocar o pecado à nossa porta. Eu falava desse texto algum tempo atrás para um grupo de adolescentes e eu falei, a sociedade, ela coloca o pecado à porta da nossa casa. Um adolescente disse, Ronaldo, não é assim. Coloca o pecado a um toque do nosso dedo e nosso celular. Ou seja, a sociedade, ela é expert, ela é especialista em promover e facilitar o pecado. Portanto, a carne, o mundo e a terceira força que luta diariamente contra nós, Paulo chama de diabo. É interessante que se você reler essa carta, vai perceber que Paulo fala muito mais sobre os ataques do diabo do que sobre os ataques da carne e do mundo. Mas é este inimigo das nossas almas que não deseja que nós possamos experimentar todas as bênçãos de Deus em nossas vidas. Portanto, capítulo 1, somos salvos nas mãos de Deus. Capítulo 2, estamos ainda em luta, estamos ainda em guerra, e essa guerra é diária. E há, portanto, uma tensão. Somos salvos, mas estamos em guerra. E Paulo vai trazer nos capítulos 3 e 4 a solução. E é impressionante quando você relê os capítulos 3 e 4, você vê que a solução que Paulo propõe para essa tensão de sermos salvos, mas estarmos ainda em guerra, não é nós escrevermos um compêndio teológico, um livro, ou mesmo fazermos uma reflexão coletiva, ou mesmo a experiência cristã. A solução é desenvolvermos a nossa fé. E ele vai falar ao longo dessa carta sobre a fé. Portanto, Deus deseja fortalecer a nossa fé para que possamos viver segundo a sua vontade, jamais deixando o primeiro amor, e se um dia tivermos deixado, voltando ao primeiro amor, para que Deus seja exaltado em nossas vidas. A nossa fé precisa ser desenvolvida, alicerçada, aumentada. Nós precisamos crer mais. Chegamos no capítulo 5,
entramos um pouco no capítulo 6 e Paulo começa a falar sobre relacionamentos humanos. Alguns comentaristas do passado, eles chegaram a pensar, Paulo ele abriu um parênteses e começou a falar sobre outro assunto. Ele falava sobre essa tensão da vida cristã, a fé, mas agora começa a falar sobre relacionamento de marido com esposa, de pai com filho, de patrão com empregado. Paulo, ele teve alguma coisa em mente e falou sobre outro assunto. Mas, na verdade, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele tratava do mesmo assunto. Por quê? A arena, o ambiente onde a nossa fé mais será testada é no ambiente dos relacionamentos pessoais. Concordam comigo? Você supera muita coisa. Você aguenta muita coisa. A sua convicção, a sua fé em Cristo Jesus suporta muitas provações. Mas é nessa arena, no ambiente, nas circunstâncias dos relacionamentos pessoais que nós mais somos testados. Portanto, Paulo está trazendo, na verdade, agora uma aplicação, uma prática. Você crê? Pois bem, essa fé irá ser demonstrada na maneira que você lida, o esposo com a esposa, o marido com a mulher, o pai com o filho, o patrão com o empregado. E aí justamente chegamos no capítulo 6, a partir do versículo 10. Eu queria chamar sua atenção para essa conclusão que nós lemos, porque Paulo termina essa magnífica carta sobre todos esses assuntos que eu mencionei. Ele termina essa carta com apenas um conselho. Normalmente, vocês sabem, Paulo termina as suas cartas com 3, 4, até 5 conselhos. Nessa carta, ele a conclui com apenas um conselho, que está no capítulo 6, logo no versículo 10. Ele diz, quanto ao mais, ou seja, depois de todas essas coisas que vocês ouviram, que eu expus, que eu detalhei, disse Paulo, quanto ao mais, sede, o que, irmãos? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, meus irmãos, minhas irmãs, Deus deseja nos fortalecer. Nós precisamos ser fortalecidos. E, portanto, a partir do versículo 11, ele começa a falar sobre como nós podemos e devemos nos fortalecer no Senhor. Se nós conciliarmos essa carta de Paulo com as suas outras cartas, nós vamos observar que há 7 práticas cristãs que fortalecem a nossa fé. Eu vou apenas mencioná-las. A primeira é a palavra, é a leitura e meditação na palavra de Deus. À medida que você lê a palavra, ouve a palavra, reflete na palavra, entende a palavra, estuda a palavra, Deus fortalece a sua fé. Portanto, a palavra nos fortalece. Em segundo lugar, a adoração. Reconhecermos quem Deus é, o que Ele faz, seja adoração individual ou coletiva, seja privada em nossa casa ou cultica com toda a igreja, a adoração. A terceira prática é essa, é a comunhão. É nós caminharmos com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. À medida que você caminha com gente que ama Jesus, a sua fé é fortalecida em Cristo. A quarta prática é a oração. Não é apenas orar antes ou depois das refeições, mas ter uma vida de oração que agrada o coração de Deus. Diálogo com o Pai em nome do Filho Jesus. Portanto, palavra, adoração, comunhão, oração. A quinta prática é a santidade. É você buscar de maneira intensa e intencional uma vida pura que agrada o coração de Deus. A sexta, Paulo chama de boas obras, chorar com quem chora, socorrer o aflito e o necessitado. E a sétima é a proclamação do Evangelho, ou a missão. É você falar com a sua vida e as suas palavras quem é Jesus e o que Ele fez, faz e fará por nós. Portanto, há 7 práticas cristãs que fortalecem a sua fé na teologia, na compreensão do apóstolo Paulo. A primeira é a palavra. Você pode repetir comigo? Palavra. Adoração. Comunhão. Oração. Santidade. Boas obras. Proclamação. À medida que você abraça essas práticas bíblicas, a sua fé é fortalecida. Mas nesta manhã, eu não vou falar sobre como termos a nossa fé fortalecida,
mas eu gostaria de levantar apenas uma outra pergunta. E a pergunta é: por quê? Por que Paulo termina essa magnífica, necessária, inspirada carta, trazendo apenas esse conselho, dizendo: meus irmãos, agora, se vocês esquecerem tudo, lembrem-se disso. Vocês precisam buscar o fortalecimento em Deus. Por que isso é tão essencial? Por que isso é tão importante para você e para mim? Eu gostaria de tratar esse assunto dentro desta compreensão de que Deus nos chamou para uma caminhada cristã planejada por Ele em seu coração, e nós lidamos com essa tensão da incredulidade, da carnalidade, da luta contra o mundo, da luta contra o mal a cada dia. Meu pressuposto é este, que você e eu, olhe bem para mim nesse momento e pense comigo, você e eu, nós precisamos todos os dias ser fortalecidos em Deus. Fortalecidos em Deus. E talvez Deus tenha 20, 30, 50 motivos para trazer você a este encontro durante esses dias, mas talvez um desses motivos seja fortalecer a sua fé em nome do Senhor Jesus. Por que nós precisamos ser fortalecidos em Deus? Olhem comigo rapidamente o versículo 11, nós encontramos aqui o primeiro motivo. No versículo 11 nós lemos assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as, o que, irmãos? Ciladas. De quem? Do diabo. A palavra que Paulo usa aqui, até mesmo no original grego, é a mesma palavra usada para uma armadilha preparada, construída por um caçador. Nós estamos aqui morando na Amazônia, trabalhando entre indígenas já há muitos anos, e os indígenas que são caçadores, assim, profissionais, eles vão pela mata e eles colocam as ciladas, as armadilhas, por onde eles sabem que a presa vai passar. Eles sabem que aquele tipo de presa não vai passar por lá, não passará por aqui, mas esse é o caminho. E essa é a ideia bíblica. Paulo está falando algo seríssimo, meu irmão e minha irmã. Está dizendo que o inimigo das nossas almas e o inimigo da nossa fé, que é o diabo, ele prepara armadilhas para que nelas você possa cair. Portanto, Deus fortalece a nossa fé para não cairmos. E se alguém aqui estiver caído, Deus fortalece a sua fé para te encorajar, perdoar, colocar de pé e fazer com que você caminhe na força do Senhor. Porque o inimigo prepara tais armadilhas, mas como nós cantamos, fiel é o nosso Deus. É Ele quem nos socorre, é Ele quem cuida, quem guarda, mas para nós não cairmos nessas armadilhas, a solução é uma fé fortalecida no Senhor Jesus. No Senhor Jesus. É impressionante quando nós olhamos o ensino de Paulo sobre o ataque do inimigo, porque parece ser nessa e em outras cartas um ataque personalizado. São ciladas, não gerais, mas para mim, para você, colocadas nas áreas mais fracas, vulneráveis da sua vida. Portanto, nessa altura eu tenho uma pergunta sincera e pessoal para o seu e para o meu coração. E a pergunta é essa: qual é a área fraca da sua vida que precisa ser fortalecida no Senhor durante esses dias para você não cair na cilada do diabo? Ou se estiver caído, que seja levantado e continue a andar na força de Deus. Qual é a área fraca da sua vida que precisa ser tratada, fortalecida, perdoada, trabalhada por Deus? É nessa área enfraquecida que o inimigo das nossas almas, ele tende a nos atacar. Essa é uma pergunta importante. Muitas vezes nós pensamos sobre áreas específicas, e eu tenho observado que uma das áreas que mais tem angustiado o coração do povo de Deus é esta área dos relacionamentos pessoais, especialmente da comunicação, e um capítulo da comunicação que são as críticas pessoais. É difícil você administrar críticas, especialmente as prolongadas. Não sei se vocês aqui
enfrentam críticas. Talvez aqui isso não aconteça, só lá na Amazônia. Mas quando você é criticado, não uma, duas, três vezes, mas de maneira crônica, prolongada, sempre da mesma forma, isso faz o seu coração adoecer. Portanto, nós cristãos precisamos saber lidar bem com as críticas. E quando nós pensamos que essas críticas podem ser, e frequentemente são, armadilhas, ciladas do diabo, para que possamos cair, e ali temos a nossa fé enfraquecida em Deus, eu penso que há pelo menos duas ou três coisas que nós devemos fazer em relação à crítica. Em primeiro lugar, não jogue fora a crítica. Mesmo a crítica mais carnal que alguém faz contra mim, contra você, ela pode conter alguma verdade, algo que Deus queira usar para nos corrigir. Não é verdade, meus irmãos e irmãs? Mesmo aquela crítica feita por aquela pessoa que não é nada bem intencionada, mesmo aquela pessoa com aquela crítica, essa crítica pode conter algo que Deus quer usar em nossas vidas. Não jogue fora a crítica. Em segundo lugar, não durma com a crítica. Uma crítica tem que ser resolvida em 24, 48 horas. Você precisa levar para casa, colocar perante Deus. Senhor Deus, há alguma verdade nessa crítica a meu respeito? Se há, eu vou me corrigir, eu vou, pela graça do Senhor, mudar em alguma coisa. Se não há, você joga fora. Porque a crítica tem um potencial de gerar uma ansiedade crônica em nossa alma. Ao ponto dessa crítica se tornar a última coisa que vem à sua mente ao dormir e a primeira coisa ao acordar. Você sabe sobre o que eu estou falando? A ansiedade crônica é um dado do maligno. Portanto, não jogue fora a crítica, coloque perante o Senhor, avalie o coração, mas depois não durma com a crítica. Em terceiro lugar, não se torne um crítico. As pessoas mais críticas que eu conheço são pessoas que foram muito criticadas, em casa, na escola, no seminário, pessoas que eram doces, pessoas que tinham o coração aberto, mas se tornaram pessoas críticas porque foram criticadas. Talvez a intenção mais maligna do nosso inimigo em relação a mim e a você, ao fomentar críticas a nosso respeito, nem seja nos abater, mas nos tornar críticos que vão abater outras pessoas. Não se torne um crítico. Portanto, nós precisamos aqui nos fortalecer no Senhor, palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras, proclamação, para que nós não caiamos nas ciladas do diabo. Eu trago a você e a mim nesta manhã esse alerta quanto ao primeiro amor. Há ciladas do diabo em nossas vidas para que nós possamos deixar o primeiro amor. Há ciladas. As ciladas do diabo, elas não vêm atacar preferencialmente nem o seu corpo, nem os seus bens. Muitas vezes perifericamente também são atacados, mas vem atacar preferencialmente a sua fé. É a sua fé que precisa estar alicerçada no Senhor. Se a situação está difícil, olhe para Cristo. Se a sua oração não foi ainda respondida, olhe para Cristo. Se a enfermidade chegou em sua casa, olhe para Cristo. Se você está lidando com o desemprego, olhe para Cristo. Se as pessoas estão te criticando, olhe para Cristo. Se a depressão entrou em seu coração, olhe para Cristo. Se o impensável aconteceu em sua vida, olhe para Cristo. Porque Cristo é a única coisa que você precisará até o final da sua vida. Olhe para Cristo, enquanto a sua fé estiver fortalecida, alicerçada no Senhor, que venha a carne, o mundo e o diabo. Nós estamos nas mãos de Deus. E não se engane, o inimigo está mirando não outras coisas, mas a sua fé, porque ele sabe que se você mantém a sua fé, você mantém o tesouro mais precioso, mas se você perder a sua fé, você perde tudo. Você perde tudo. Alguns anos atrás, vários anos atrás, Rossana e eu estávamos no trabalho entre os indígenas na Amazônia e ali nós íamos de uma cidadezinha chamada São Gabriel da Cachoeira, descendo para uma outra cidadezinha indígena chamada Santa Isabel, ali pelo Alto Rio Negro.
E os rios na Amazônia são largos, não é? Você às vezes não vê a outra margem. Você está num lado do rio, você não enxerga a outra margem do rio. Realmente rios largos. E descíamos ali com uma voadeira, tem que explicar, né, Eliel? Eu falei voadeira no carro, o Eliel pensou que era um avião, né? É uma canoa motorizada, então nós descíamos ali com essa canoa motorizada nesse percurso, e há um certo momento que há umas corredeiras no rio que você precisa mudar de margem. Então você sai de uma margem e você vai para outra. É um processo que pode ser perigoso se houver uma tempestade, mas com bom tempo, etc., sem muito vento, é tranquilo. E ali chegamos naquele ponto, estávamos eu, Rossana e um piloto ali daquela voadeira, e ali nós chegamos naquele ponto, ele disse, vamos mudar ali para a margem esquerda, algumas nuvens escuras, mas estão distantes, e eu falei, eu acho que dá para a gente chegar em segurança. E assim fomos. Um vento começou a soprar rapidamente, uma tempestade chegou do nada, e se colocou assim sobre nós, e aquele rio se transformou em um mar. Tem alguém aqui do norte aqui que conhece aí o Rio Amazonas, Rio Negro? Muito bem. Ali nós temos as ondas que chamamos de banzeiro, né? Então aquelas ondas crescem e a canoa começou a pular a onda e pular a onda, e aquele tempo fechou e começou a cair, entrar água na voadeira, e o que estava lá pilotando disse, olha, acho que nós não vamos conseguir, vai virar, muitas pedras em todo canto. Aí nós tiramos já as nossas botas, colocamos o colete salva-vidas, nos preparando para o pior, e ali um local com corredeiras, um local perigoso de você aí virar aquela voadeira, aquela embarcação, e começamos ali a orar e olhar no meio daquela tempestade se havia alguma coisa, mas nós estávamos no meio do Rio Negro. E de repente ali no meio daquela chuva torrencial, a gente vê como se fosse a sombra de um pedaço de uma árvore, mas estamos no meio do rio. Mas ali, quando o rio baixa, e baixa muito, há muitas ilhas ali, e aquelas ilhas têm árvores que ficam submersas. E havia uma árvore, que era a árvore mais alta daquelas ilhas, e ela então saía com finalzinho dos seus galhos assim, da água para cima. E eu disse, parece que é uma árvore. E ele disse, estou vendo e vou para lá. E ele então foi em direção, com muita dificuldade, chegamos até aquela árvore e pegamos aqueles galhos, amarramos ali a voadeira e ficou ali para cima e para baixo durante ali talvez mais de meia hora, se batendo, etc., mas segurando naquela árvore, e de repente a tempestade passou. Essa é uma boa coisa sobre tempestades, não é? Sempre passa, mais cedo ou mais tarde, duram 30 minutos ou 30 anos, elas passam. E ali nós estávamos seguros naquela árvore. Passou a tempestade, abriu o sol. Como bom missionário, nós tínhamos ali naquela época uma câmera fotográfica, né? Não era do celular ainda. E nós saímos, tiramos uma foto daquela árvore para nos lembrarmos dessa verdade. Que Deus, ele sempre provê uma árvore na tempestade das nossas vidas. Nós podemos estar nos momentos mais difíceis, mais complicados, mais turbulentos, sem uma solução visível, até mesmo esperada, porque tantos são os fatores, mas Deus nos segura durante a tempestade. Mesmo com a carne, com o mundo e com o maligno lutando contra você, que Deus fortaleça a sua fé, pois a sua fé é tudo o que você precisa até o final. É tudo. Você pode pensar que precisa de algo mais. E talvez você até gaste muito do seu tempo e energia para ter algo mais, para lhe dar um pouco de segurança. Conversei com alguém que viajava numa região na Ásia, há poucas semanas atrás, em um trabalho missionário, e essa pessoa lá no avião dizendo, olha, eu tenho aqui 3 seguros de viagem, porque as coisas aí acontecem, os imprevistos. Eu pensei, você pode ter 100 seguros de viagem, não é que esse avião que se for para cair, nenhum seguro de viagem vai segurá-lo no ar. Nós estamos nas mãos de Deus. Fé no Senhor Jesus é tudo que nós precisamos até o dia final. Que Ele concede a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Portanto, sermos fortalecidos para não cairmos nas armadilhas do diabo. E se você está caído na armadilha do diabo, que Deus levante, fortaleça, para você caminhar na força do Senhor em nome de Jesus.
Versículo 13 nos dá um outro motivo para sermos e buscarmos ser fortalecidos a cada dia. Versículo 13 nos diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, quando, meus irmãos? No dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Deus tem um desejo explícito aqui para você e para mim. Em primeiro lugar, Paulo está reconhecendo algo importante. Ele está dizendo, você e eu, nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor todos os dias, porque existe o dia mau. E quando o dia mau chega, ninguém precisa nos avisar que chegou. Talvez você esteja aqui, você conversou com 30 pessoas, abraçou 50 pessoas nesse encontro, você tomou café, contando as histórias, relembrando aí o passado com muitos amigos e amigas, mas só Deus conhece o nosso coração. Talvez estejamos aqui no meio de sorrisos e abraços, mas talvez alguns estejam aqui passando pelo vale da sombra da morte. É o dia mau. É o momento em que a enfermidade chega. Aquele resultado que você obteve esses últimos dias ou semanas foi altamente desfavorável do seu médico, do seu exame. Talvez seja o momento em que o emprego fecha a porta. Você esperava continuar, era aquela porta, era o seu sonho, a porta se fechou. Talvez seja um relacionamento que você não consegue resolver. É o filho que abandonou o lar, não volta para o Senhor. É uma questão conjugal que parece ser quebrada e você pensa, não tem jeito. É uma situação sua, familiar ou pessoal, um abatimento da sua alma que às vezes você não sabe explicar. Eu falei sobre o dia mau algum tempo atrás, lá em Manaus, em uma igreja, uma senhora caiu em lágrimas, perguntei o que você está passando, ela disse, estou passando pelo dia mau. Eu disse, o que está acontecendo? Ela disse, Ronaldo, eu nem sei explicar. Há dias maus em nossas vidas que nós não temos nem palavras para descrevê-los. Nós podemos falar, estou passando pelo dia mau. O que Paulo está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, é que há o dia mau, mais cedo ou mais tarde passa pela nossa vida. Nós passamos por ele, ele se achega, às vezes se aloja, às vezes dura muito tempo. Mas o que ele está dizendo nesse versículo 13 é que nós precisamos ter a nossa fé fortalecida para que passando pelo dia mau, nós possamos passar pelo dia mau crentes, e ao final do dia mau, nós falarmos, continuamos crentes inabaláveis. Você pode falar comigo? Inabaláveis. É a vontade de Deus. Não quer dizer que não dói, dói. Não quer dizer que a saudade é tremenda. Não quer dizer que a gente até evita o assunto para não chorar, porque a dor é profunda, mas nós estamos nas mãos de Deus. A fé no Senhor Jesus nos fortalece para permanecermos inabaláveis. Talvez você passe pelo dia mau, talvez você tenha chegado a esse encontro, Pinebrook, 2023, no dia mau, mas Deus te trouxe aqui também para falar ao seu coração que no meio do dia mau há Deus, Ele está conosco, Ele permanece fiel. Talvez quando nós estamos passando pelo dia mau, nós falamos mais ou menos assim, eu não entendo porque eu estou passando por essa situação. Eu não compreendo o significado porque Deus permite. Se eu pudesse escolher, eu jamais passaria por isso. Mas eu estou nas mãos de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não vejo significado, eu não entendi o motivo, eu não escolheria esse caminho, mas a minha vida está nas mãos do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, essa é uma verdade bíblica, teológica e prática paulina, que está aqui recheando essa e outras cartas, que é a graça de Deus. Sem Deus, nada acontece. Nós podemos nos esforçar, podemos nos preparar, podemos nos organizar, nada acontece, nem na sua vida pessoal, familiar, profissional, nem mesmo ministerial, eclesiástica. Nós que somos aqui pastores, missionários, um encontro como este, podemos ter a melhor organização, se Deus não derramar a graça, é um encontro, nada acontece. Você pode ter o maior cuidado com o seu filho, se Deus não derramar graça, está perdido.
Sem Deus nada acontece, mas o contrário também é verdadeiro. Com Deus, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há família tão quebrada que Deus não possa restaurar. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há povo tão distante que Deus não possa alcançar. Sem Deus nada acontece, mas com Deus qualquer coisa pode acontecer. Eu creio que à medida que Deus, Ele favorece e Ele faz florescer a fé em nossos corações, à medida que nós cremos, nós esperamos mais. A nossa esperança é alimentada. Já perceberam isso? À medida que você crê, você espera mais. Você vai para a cama à noite, no meio do maior caos, problema, situação. Ouvi uma história lá do Brasil, a sua família, e você não pode visitar, não é momento, eles não podem vir, você não pode solucionar uma situação aqui na América do Norte, que era tudo que você esperava não passar. E você vai para a cama e você pensa sobre aqueles gigantes, aquelas barreiras, aqueles problemas, mas em seu coração a fé floresce e em sua mente você diz, se Deus se agradar, amanhã pode ser diferente. É esperança, porque a nossa fé alimenta a nossa esperança e a nossa fé alimenta o nosso descanso. Olhe para mim nesse momento e pense comigo. À medida que nós cremos, nós descansamos. O descanso não é um resultado de você ter uma segurança no emprego, uma segurança de um papel, uma segurança de uma família, nem a segurança de uma igreja. O descanso é você ter a segurança em Cristo. Você crê o suficiente para falar, Jesus é tudo o que eu preciso. Ele me dá tantas outras coisas, mas tudo que eu preciso é Jesus. Portanto, Deus fortalece a nossa fé. Mas eu queria deixar com você aqui nesta manhã este alerta, meu irmão, minha irmã, se há uma área fraca da sua vida, com a qual você já convive, e se há, você sabe sobre o que eu estou falando. Eu gostaria de lhe desafiar, lhe convidar, lhe encorajar a você nesses dias, colocar essa área perante Deus. Senhor Deus, aqui está. Essa é a área na qual sou atacado, essa é a área enfraquecida. Senhor Deus, trata, perdoa, fortalece em nome do Senhor Jesus. Porque o inimigo das nossas almas nos ataca nas áreas mais vulneráveis. Me lembro que, vários anos atrás, eu assistia aquele canal Discovery Channel. E havia ali um documentário, e o título chamou a minha atenção. Não tem aquele título assim que pega você? O título era Leões e Búfalos na África do Sul. Pensei, o que tem a ver leões e búfalos na África do Sul? E se tratava de um grupo de cientistas. E eles estavam tentando entender o que os leões faziam antes de atacar os búfalos, o que os leões faziam deitados na savana, na relva, apenas olhando os búfalos. Meia hora, 40 minutos, 2, 3, 5 horas, deitados ali tranquilamente, e os búfalos passeando, andando, as manadas para lá e para cá, e de repente um leão saía para atacar um búfalo e todos seguiam aquele leão. E levantaram essa pergunta, o que fazem os leões deitados observando os búfalos antes de atacá-los? E fizeram ali, colocaram câmeras noturnas, fizeram sobrevoo de helicóptero, analisaram o comportamento do leão e não descobriram nada. E aí mudaram a metodologia. Começaram agora a analisar os restos, as carcaças dos búfalos que eram mortos, comidos, e o resto deixado para trás pelos leões. E analisaram 14 carcaças de búfalos mortos pelos leões e descobriram que todas as 14 carcaças de búfalos tinham uma coisa em comum. Significa que eles estavam fracos. Todos que foram mortos. Ou eram novos demais, ou eram velhos demais, ou estavam doentes demais para fugir. E chegaram a essa conclusão. O que faziam os leões observando os búfalos? Estavam à procura dos pontos fracos, dos mais fracos, dos enfraquecidos. Rapidamente, no meio do documentário, veio à minha mente a palavra do apóstolo Pedro, que o diabo é como um leão que está ao nosso derredor, pronto a nos
atacar. Meu irmão, minha irmã, qual é a área da sua vida que vai sair daqui desse encontro fortalecida pelo Senhor Jesus? Nós precisamos. Alerta de Deus. Para não cairmos nas armadilhas do diabo e para nós continuarmos crentes quando o dia mau chegar. Quando o dia mau chegar. Há um outro motivo para sermos fortalecidos e buscarmos esse fortalecimento em Cristo a cada dia. Observem comigo, versículo 19 e o versículo 20. Nós lemos aqui esses versos. Versículo 19, Paulo faz aqui uma oração. Aliás, ele pede oração. Paulo, ele é reconhecidamente o apóstolo da oração. Paulo, ele orava, ele escrevia orações. Se vocês observarem bem, as cartas paulinas estão cheias de orações escritas. Ele diz, e rogo também por vós em Cristo Jesus. Está orando e escrevendo. Ele orava, escrevia orações, ensinava o povo a orar, e em quarto lugar, ele pedia orações. 4 atitudes de Paulo sobre a oração. Mas Paulo tinha essa atitude particular. Quando ele pedia oração, geralmente ele pedia oração ou pela igreja ou pelo avanço do evangelho. Eram seus 2 pedidos de oração. Raramente, realmente, raramente Paulo pedia oração por ele, pela sua própria vida pessoal. Aqui ele faz um pedido de oração e é um pedido pessoal. Observem comigo o versículo 19. E ele diz assim no verso 19, e orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com, o que, irmãos? Intrepidez, coragem, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Orem também por mim, para que eu tenha coragem. Versículo 20 diz assim, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja, o que, irmãos? Ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo não está tratando aqui sobre a saúde da sua fé, sobre as suas convicções doutrinárias. Ele falou antes sobre isso. Ele está tratando aqui da sua missão. Ele está tratando aqui de um assunto precioso para cada um de nós. Deus tem propósitos para cada momento na nossa vida e cada lugar onde nós estamos. Você está trabalhando naquele escritório, Deus o colocou ali. Você está trabalhando naquela casa, foi o Senhor quem o colocou ali. E porque Deus deseja que o seu povo seja sal que salga, luz que brilha, árvore que frutifica, e como Deus quer que o seu evangelho do Senhor Jesus seja espalhado por toda a terra, uma das coisas que Deus faz é espalhar o seu povo por toda a terra. E às vezes nós não temos essa consciência e nós departamentalizamos a nossa trajetória pessoal. E pensamos, bem, eu sou crente, estou aqui na América, tenho que dar um bom testemunho, mas a minha vida profissional, onde eu estou, o que eu faço, com quem eu trabalho, onde eu vou, isso é outra coisa, é outro capítulo, não é outro capítulo. Talvez o local onde você mora não seja a sua preferência. Deus o colocou lá. Talvez o local onde você trabalha, você pensa, mas que empresa ruim, tanta gente trabalha em empresa boa e eu não consegui trabalhar em empresa ruim. Deus o colocou lá. Talvez aquela equipe você pensa, mas tantas equipes joia, pessoal bacana, e eu estou numa equipe complicada. Deus o colocou onde você está, para que você possa frutificar, florescer para a glória de Cristo. Portanto, nós precisamos, meus irmãos e irmãs, ter um fruto da fé muito especial, que é o contentamento. Contentamento é aquilo que entra em nosso coração e que diz mais ou menos assim, nem é a minha preferência. Se eu pudesse escolher, eu faria um pouco diferente. Mas foi Deus quem me deu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Contentamento não é preferência. Contentamento não é decisão pessoal. Contentamento não é o seu plano A. É você entender que Deus tem planos para a sua vida e um dos planos de Deus é você florescer onde você está. Aquela pessoa que você encontrou aí essa semana, ou encontrará semana que vem, talvez nunca venha se encontrar novamente com você, mas tem uma oportunidade de perceber na vida de alguém algo diferente, uma semente lançada.
Talvez você não possa fazer muito enquanto você está trabalhando naquele escritório, naquela cidade, naquela faculdade, naquela casa. Você pode orar por aquela família e por aquele povo. Orar. Se todo dia, onde você passar, você orar pelo povo com o qual você se encontra, você já está cumprindo boa parte da sua missão. Da sua missão. Rossana e eu somos missionários transculturais, nosso foco é o trabalho com povos não alcançados, que nunca ouviram falar de Jesus. E por onde nós passamos, nós temos percebido justamente isso. Deus muitas vezes espalha o seu povo. E a gente às vezes chega num certo país, num certo território, um certo povo totalmente não alcançado. Chegamos lá como missionários pioneiros e Deus já mandou ali alguém para trabalhar lá no escritório, numa faculdade. E o cara falava, eu nem sei por que eu estou aqui, foi a minha última preferência ali, lista, os 20 lugares que você deseja, era o último. E Deus me colocou aqui, mas pelo menos eu tenho orado para que esse povo receba o Evangelho de Jesus. Está lá preparando o caminho para a semente do Evangelho que seria lançada. Que coisa linda! Que coisa linda! Portanto, meus irmãos e irmãs, com toda liberdade, fala o meu e o seu coração. Vamos parar de reclamar e encher nossos corações de contentamento, pois foi Deus quem traçou os nossos passos e Ele deseja que nós possamos florescer. Florescer. Isso não apenas faz bem para a nossa vida cristã, não apenas faz bem para a igreja, para os irmãos, para a missão que Ele colocou em nossas mãos, faz bem para a nossa alma também. Nós caminhamos a cada dia com contentamento no Senhor Jesus. Contentamento. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para não caírem nas ciladas do diabo. Qual é a área fraca colocada perante o Senhor nesse dia? Para permanecerem crentes quando o dia mau chegar, inabaláveis. Alguém liga para você, como que você aguenta? Você diz, eu não aguento, mas creio em Cristo. Inabalável. Vou sair desse deserto mais crente ainda. Talvez mais quebrado, mas mais crente. Mais crente. O que você ganhou naqueles 10 anos na América? Deus fortaleceu a minha fé. Depois você pode falar outras coisas. Mas quando nós estamos tão encantados com a nossa fé, é tudo que nós precisamos. Para não cair nas ciladas, para passar pelo dia mal crentes, e para termos ousadia para falar de Jesus. Observem bem, para mim isso é importante e é interessante, porque se há uma pessoa ousada, corajosa, intrépida na evangelização que nós conhecemos no Novo Testamento, é o apóstolo Paulo, não é verdade? Paulo pregou na prisão, Paulo pregou em uma tempestade, Paulo pregou sendo expulso de cidade, Paulo pregou apanhando, Paulo pregou. E agora ele termina uma carta, já mais lá, experiente na sua vida, e ele pede oração para que ele tenha coragem para falar de Jesus. O que isso significa? Significa que intrepidez, coragem, ousadia para falar de Jesus não é algo que nós temos naturalmente. Vem de Deus, por isso nós precisamos pedir. Uma palavra para vocês, líderes e pastores e missionários como eu. Experiência ministerial não nos assegura intrepidez na pregação da palavra. Conhecimento teológico não nos assegura intrepidez na pregação da palavra. A prática da pregação da palavra não nos assegura intrepidez na pregação da palavra. Nós perdemos a ousadia porque nós perdemos essa compreensão teológica, bíblica e prática de que ousadia, coragem, intrepidez para sermos crentes e falarmos de Jesus vem de Deus. Se Deus não nos der, nós não teremos. Por isso que eu entendo que às vezes nós evangelizamos pouco porque nós oramos pouco. Nós precisamos orar mais e orar a vida inteira. O apóstolo Paulo dizendo, meus irmãos, orem por mim. Eu preciso de oração por uma coisa. Eu preciso ter coragem para proclamar o evangelho. Se ele precisa, nós também precisamos. Fortalecer a nossa fé. Não caímos nas ciladas do inimigo. Continuarmos crentes no dia mau. E temos ousadia para falar, olha, eu não entendo muito das coisas, mas eu sou crente no Senhor Jesus.
Ah, mas não pega bem você falar, eu sou crente no Senhor Jesus. Ah, mas você aí, um pessoal, esses cristãos aí, às vezes meio radicais, não tem muita compreensão. Eu sou crente no Senhor Jesus. Ah, mas aqui eu não gosto muito de tratar com os cristãos. Se você for aquele que fala muito da sua fé, nós vamos ter que repensar o seu trabalho. Eu sou crente no Senhor Jesus. Ousadia. Nós não ganhamos ousadia em um curso, lendo livro, em um seminário. Vem de Deus. Por isso precisamos orar ao Senhor. Nos dê ousadia. Vocês se lembram lá em Atos capítulo 23, verso 11, quando Paulo estava em Jerusalém e o Senhor queria que ele fosse para Roma, algo ainda muito mais elaborado, muito mais complicado. E o Senhor Jesus, diz o texto, que Jesus, pondo-se ao lado de Paulo, disse, a primeira palavra que Jesus disse foi, coragem. Do modo como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim você fará em Roma. Coragem. Meu irmão, coragem. Minha irmã, coragem. Está difícil ali? Coragem. Deus nos dá coragem. Em nome de Jesus. Eu gostaria de encerrar partilhando com vocês algo que encheu meu coração nos últimos 2, 3 anos. Rossana e eu estamos envolvidos nos últimos anos com um ministério chamado Planters, que tem um objetivo muito simples, que é colaborar com plantadores de igrejas locais, gente nativa da terra, nos países e territórios menos evangelizados do mundo. São regiões, sobretudo na Ásia, Oriente Médio, Norte da África e grupos minoritários na América Central e do Sul. Então, nós temos ali trabalhado, dado treinamento, encorajamento e caminhado com esses plantadores. Gente de Deus, em alguns dos países mais fechados, pagando um preço altíssimo para proclamar o nome do Senhor Jesus. Coisa de encher o coração. E há 5 casais que nós temos acompanhado, não vou dar detalhes por questão de segurança, é um país, uma região muito fechada, mas nós temos acompanhado há alguns anos, dado treinamento bíblico e prático de plantio de igrejas, e esses 5 casais foram para uma região, no país deles, uma região com cerca de 800 vilas, e sem a presença até então conhecida de nenhum crente. Imagine, 800 vilas. Não havia nenhum crente no Senhor Jesus, de qualquer denominação, de qualquer confissão, nenhum cristão conhecido naquela região. Totalmente inalcançável. Os 5 casais foram para lá, pioneiros. E eles foram para lá bem um pouquinho antes da pandemia. Na verdade, começou a pandemia. Eu me lembro que nós demos um treinamento para eles em seu país. E eles falaram, nós vamos para aquela região não alcançada. E fizeram contato conosco dizendo, Ronaldo, parece que vai haver alguma coisa chamada lockdown. Naquela época ninguém sabia o que era. Mas nós já vamos para lá porque se tiver um lockdown nós já estaremos no nosso campo. E assim fizeram. E foram para lá. Deus derramou tanta graça que durante aqueles 2 anos de pandemia, tanta insegurança, o povo se abriu mais para o evangelho. Eles falaram de Jesus, plantaram 2 igrejas para a glória de Deus. Eu estive com eles recentemente, estive lá, passei ali um tempo e fiquei na casa de um daqueles 5 casais. E ali eles falaram, Ronaldo, nós chegamos aqui, foi essa história, evangelizamos, nasceu uma igrejinha aqui na casa, a outra ali, a gente não pode reunir todo mundo junto porque é perigoso, a polícia secreta fica aqui, nosso pé, etc, etc. Mas quando nós chegamos aqui em nossa região, na nossa vila principal, nós ficamos inquietos com as crianças, as meninas na rua, as meninas órfãs. E havia 15 meninas que eram órfãs morando na rua principal da nossa vila. E nós começamos a orar a Deus. Senhor Deus, o Senhor nos trouxe a esse lugar, estamos evangelizando, plantando igreja, mas e essas meninas? Deus colocou um desejo em nosso coração de adotar. Eles não adotaram 1, 2, 3, as 15. Adotaram as 15 meninas. Deram início lá nos papéis de adoção. Levaram as 15 para casa, vestiram as meninas, amaram as meninas, mandaram as meninas para a escola. Começaram a falar de Jesus para as meninas. Meses se passaram, receberam intimação de um juiz de uma cidade maior, próxima, que soube que um casal de cristãos havia adotado meninas. Foram os 2 ali falar com o juiz. O juiz disse somente 2 perguntas. Adotaram 15 meninas? Falaram sim. Vocês são cristãos? Sim.
vocês têm 24 horas para devolver as meninas para as ruas. Aquela missionária, olhando para mim com lágrimas, disse que olhou para o juiz e respondeu: quer dizer que o senhor prefere que essas meninas passem novamente fome e todo tipo de provação inimaginável nas ruas do que morar na casa de cristãos? Ele disse exatamente isso. 24 horas. Voltaram para casa, corações quebrados, o que fazer, chorosos. Mas havia duas igrejinhas pequenas, gente crente ali, nova na fé, e eles souberam desse assunto, desse problema, correram para a casa desse casal de plantadores de igreja e falaram o que está acontecendo, contaram a história. Eles falaram: o problema é porque vocês adotaram 15 e aí chamou atenção e alguém denunciou. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver de outra maneira. E aí um jovem casal, a mulher disse: nós não temos ainda filhos, nós podemos adotar 2. E outro falou: nós podemos adotar 1. Rapidamente, em meia hora, eles redistribuíram aquelas 15 meninas para aquelas casas, aquelas famílias. E ali falaram: bem, dessa forma nós vamos evitar esse problema aí judicial e nós vamos seguir amando e cuidando dessas meninas. E assim fizeram. Naquela noite, depois de ver toda a aflição, a perseguição, as provações, a questão com as meninas, etc., eu fui para a cama ali pensando, na casa daquele casal, pensando assim: será que vai dar certo? Plantar a igreja aqui num contexto desse, não é? Um negócio tão complicado, eles já estão marcados aqui pela polícia, pela denúncia, as meninas redistribuídas, as igrejinhas não podem se reunir no mesmo lugar, ali 2 vezes, porque é perigoso, será que vai dar certo? Eu fui assim, dormir com o coração apertado, pensando: eu acho que é um passo grande demais. E ali pela manhã eles falaram, era um domingo, no dia seguinte: Ronaldo, pela primeira vez nós vamos reunir as 2 igrejinhas no mesmo lugar. Por questão de segurança a gente não faz isso, mas nós alugamos uma casa só para esse domingo, fora da cidade, e aí nós vamos lá, e todos irão para lá. Um grupo pequeno. E como você assim é estrangeiro, pode chamar a atenção, nós vamos deixar você na rua de trás, a gente entra pela frente, a porta, o portão de trás está trancado, você então espera um pouquinho, depois você entra, tem um corredor e depois tem a sala. Nessa sala é que nós vamos estar reunidos. E assim fizeram, me deixaram ali discretamente, foram de carro pela frente, eu esperei um pouco, e ali eu entrei, abri o portão, entrei naquele corredor. Quando cheguei naquela sala, era uma sala assim, talvez tamanho desse palco, havia ali umas 45 pessoas sentadas, estavam cantando um hino na língua local, sentados em esteiras, como eles fazem naquela região, e as primeiras pessoas, nas primeiras esteiras, eram aquelas 15 meninas, olhos fechados, mãos erguidas, louvando ao Senhor, naquele momento de adoração. E um rapaz chegou até mim e disse: Ronaldo, você não conhece a nossa língua, mas esse cântico é um cântico que nós cantamos sempre, ele enche o nosso coração, que ele diz assim: fiel é o nosso Deus. Eu falei assim em meu coração naquele dia: vai dar certo. Não porque a gente sabe, não porque a gente insiste, não porque tem um jeito, não porque há uma habilidade, alguém vai ajudar, mas porque fiel é o nosso Deus. Deus deseja te fortalecer, não por um mérito seu, não porque você é habilidoso, fez algo extraordinário, deu uma abertura, eu darei essa chance ao Senhor, nada disso. É pela fidelidade do próprio Deus que Ele olhou para você, te chamou pelo nome, te amou, te salvou, te sustenta e vai te segurar no primeiro amor por toda a eternidade. Fiel é o nosso Deus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, ore. Eu gostaria que nesse início você não orasse agora, nem pela sua igreja, família, ou mesmo esposo, esposa. Ore por você, individualmente, pelo seu coração. Ore por você. Nós estamos aqui em família, estamos aqui em casa. Somos todos povo de Deus, família de Deus em Cristo Jesus. Ore por você. Talvez seja essa a sua oração, que o Senhor fortaleça a sua fé, em nome de Jesus. Se há alguma área vulnerável, enfraquecida, ou mesmo quebrada em sua vida, fale com Deus em Cristo Jesus nesse momento.
Fale com todas as palavras, Ele conhece seu coração. Ou se você está passando pelo dia mal, as coisas estão complicadas, aí você vai orar a Deus dizendo: Senhor, me ajude a ser e a ter uma fé inabalável. Ou talvez nos falte coragem, ousadia, intrepidez para iluminar, para brilhar, para salgar, florescer. O Senhor nos dê ousadia. Fique de pé comigo e faça nesse momento a sua oração. É a sua oração. Aquilo que você coloca perante o Senhor. Em nome de Jesus. A sua oração. Senhor Deus, nós estamos juntos nesse início de encontro. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é fiel. Ó Pai, a nossa gratidão é pelo Senhor. A tua fidelidade, bondade, graça, misericórdia, tua presença, a tua palavra, teu Santo Espírito, teus planos para as nossas vidas. Nós queremos orar neste fim de manhã por aqueles que caíram nas ciladas do diabo. Estão aqui nessa manhã olhando para o Senhor, e a nossa oração é que o Senhor perdoe, que o Senhor fortaleça, coloque de pé, para que sigam caminhando na força do Senhor, para a glória do Senhor. Ó Pai, nós oramos por aqueles que estão sendo puxados, empurrados, tentados para cair nas armadilhas do diabo, que o Senhor segure em nome de Jesus. Ó Pai, nós oramos ao Senhor para que o Senhor fortaleça o nosso coração e a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Oramos por aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte, pelo dia mau, pelo momento escuro, difícil. Olham para o Senhor neste fim de manhã e dizem: não gostaríamos de passar por isso. Não sabemos quando vai terminar. Mas fiel é o nosso Deus. Nós vamos permanecer na tua graça, inabaláveis, crentes. Quando perguntados por alguém lá na frente, qual foi o maior ganho dessa década? A fé no Senhor Jesus. Inabaláveis. Nós oramos também, Senhor Deus, por coragem renovada, intrepidez, ousadia. Possamos voltar ao primeiro amor, amando o Senhor Jesus. Primeiro amor na leitura da palavra, primeiro amor na adoração, primeiro amor na comunhão com os irmãos, primeiro amor na santidade, nas boas obras, na proclamação do Evangelho. Ó Senhor Deus, o Senhor nos traga de volta ao primeiro amor e nos dê essa ousadia, essa intrepidez, para nós mostrarmos quem é Jesus e falarmos quem é Jesus. Ó Pai, nos dê essa compreensão de missão, de propósito, que o Senhor nos colocou onde nós estamos para algum propósito. Que isso possa ser algo prático em nossas vidas e ao mesmo tempo encher nosso coração de contentamento, porque queremos é fazer a tua vontade. Senhor, dá-nos um dia bom, cheio da tua presença. Fortaleça a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Fortaleça a nossa fé em nome de Jesus. Você pode assentar, querido? Obrigado, pastor Renato. Até à noite teremos mais uma dose de sua palavra. Irmãos, enquanto eu estava ouvindo o pastor nos ensinar, eu só lembrava, dentre muitas coisas, eu saio daqui absolutamente certo. Se você pedir a Deus que Ele fortaleça a sua fé, sabe o que Ele vai fazer?
Ele vai fortalecer a sua fé. Sai daqui com isso instalado na sua alma, porque assim é e assim será. Amém?